Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Célio. Boa noite, Helena. Sejam bem-vindos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Rosângela. Natália, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Elaine Lavez, seja muito bem-vinda. Rosana, olá. Senhor Antônio, boa noite. É isso mesmo, Helena, ótimas reflexões e estudos para nós nesta noite. Maí, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Anitta, Clarindo. Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Reinaldo. Olá, Amanda. Claudionor, Eliane, sejam bem-vindos. Silvano, boa noite, Silvano. Adaí, boa noite, seja bem-vinda também. Michele, Gabriel, sejam bem-vindos. Vamos aí harmonizando o nosso ambiente, tranquilizando a mente, o coração, já procurando aí respirar profundamente, fazer com que o ar percorra todo o nosso corpo, principalmente oxigenando o nosso cérebro. Esses são pontos assim essenciais para a nossa concentração. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Boa noite, Selma. Boa noite, Eveline, Roberta, sejam bem-vindas. Bom, já está no momento de nós fazermos a nossa prece inicial. Convido a todos vocês agora nesse instante a mais precisamente nesses momentos firmarem um pensamento a Deus. Lembrar do nosso mestre amado e querido Jesus e das belezas que nos envolvem, sobretudo das belezas naturais, que são aquelas que estão mais próximas de nos revelar a grandiosidade do Criador. Falta-nos muitas das vezes a referência para vermos e entendermos Deus e, sobretudo, sentirmos um pouco das suas próprias leis. E a natureza é um dos melhores e maiores exemplos desta grandiosidade. Que em nossos pensamentos possamos agora, nesse instante, vislumbrar exatamente, através dessa natureza e bela, a presença do Criador, não somente nela, mas acima de tudo dentro do nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos identificar o brilho que a sua presença exerce dentro de cada um, e que este brilho ilumina todas as nossas células. Todos esses trilhões de células que nós possuímos encontram-se nesse instante iluminadas pela presença de Deus e, sobretudo, pela nossa invocação dessa energia e vibração dentro de cada um de nós. E assim,
nos sentiremos bem, nos sentiremos aptos a nos reunirmos com os nossos companheiros para juntos ampliarmos a luminosidade e que ela seja capaz, unindo-a da espiritualidade, envolver todo o nosso planeta. E assim, nós iniciaremos essas nossas reflexões, essa nossa leitura e estudo, num clima de muita paz e de extrema luminosidade, sobretudo dentro de cada um de nós. Que assim seja e que nós não nos esqueçamos dos nossos amigos, dos nossos companheiros que sempre fazem parte conosco dessas nossas lives e que hoje não estão aqui presentes, não puderam comparecer, que nós nos lembremos também daqueles que sempre precisam das nossas orações, aqueles que nos pediram, aqueles a quem gostaríamos de dedicá-las, aos nossos parentes, aos nossos amigos, vizinhos, a todas as pessoas, e que a espiritualidade leve a todos essa paz que nós estamos experimentando neste momento. Boa noite Alcido, boa noite a Ediro, sou Milton, a Lídia, boa noite a Luísa, boa noite Milena, Fátima Dove, Tuca, Paulo, enfim, uma boa noite a todos vocês que estão entrando aqui agora, que entrarão e assistirão essa nossa leitura e estudo depois. Gente, hoje é dia de nós trabalharmos na leitura do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, não se esqueçam, sempre eu faço questão de repetir, o título não é apenas e tão somente o céu e o inferno, é o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo todas essas lições que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. E nós já estamos aqui na segunda parte do nosso livro. Nós terminamos na semana passada, salvo engano, foram 3 ou 4 encontros para trabalharmos aquele tema passamento ou a passagem, justamente este momento onde nós saímos ou nós deixamos o corpo de carne para aportarmos ao mundo dos espíritos. Então a gente viu, nós identificamos, sobretudo nas obras de André Luiz, como é que se processa este desencarne, como é que se processa essa forma de desatar os laços que nos unem. Aí a gente viu, como André Luiz nos explica, começa ali pelo tórax, que geralmente uma boa parte já foi desligada, depois o coração e por fim essa parte cerebral, que são os últimos que são desligados, para apenas e tão somente depois cortar o cordão fluídico. Cordão fluídico este que vai ser cortado de acordo com a necessidade de cada um e principalmente este processo do desencarne, porque as coisas na natureza acontecem de uma forma relativa, nada é absoluto, então cada um vai ter uma forma diferente de processar esse seu desencarne, como nós vimos, inclusive uma das nossas irmãs e companheiras que André Luiz traz no seu livro, que era amiga de Bezerra de Menezes, ela pediu para desatar os laços do plexo e cardíaco, e ficou só a parte cerebral para que a espiritualidade fizesse. Então, existem muitas peculiaridades em tudo isso, e a gente vai continuar vendo com Kardec, sobretudo agora dos espíritos felizes, os espíritos que desencarnam na condição de feliz, como que é este aportar no outro mundo, deixar este e aportar no outro. Mas antes de nós adentrarmos especificamente a este primeiro espírito, que é exatamente Sanson, que era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a gente já vai falar dele, e ele vai trazer muitas informações, eu gostaria de lembrarmos para nós, que é uma das coisas mais importantes, mais interessantes, né? A Adriana está até falando seu boa noite aqui, eu lembrei-me inclusive do seu questionamento sobre a doação de órgãos. É interessante nós fecharmos, ou melhor, nós relembrarmos um pouco daquilo que nós falamos, sobretudo o que mais nos interessa, que é a preparação que todos nós precisamos fazer para este momento fatídico. Gente, todos nós vamos passar pela morte. Todos nós vamos passar por esta transformação.
É interessante nós termos isso em mente. A morte nada mais é do que uma transformação, é uma sequência. Nós estaremos apenas fazendo uma viagem. Então, nós que ainda temos muito medo da morte, a gente precisa aprender, sobretudo, a nos prepararmos para este momento. E que nós estudamos neste primeiro capítulo da segunda parte sobre o passagem ou passamento, de acordo com as traduções, nós precisamos primeiro trabalhar o nosso desapego à matéria, o nosso desapego aos bens materiais. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, para que nós não venhamos a sofrer em demasia por conta dessa separação. A separação, com certeza, hoje é um dos processos que envolve, a gente sabe, separação, perda, envolve luto, é um dos processos de luto que mais traz dor às criaturas. A separação, sobretudo, de entes queridos. Então a gente deve aprender a nos desapegar da matéria e dos bens materiais. Da mesma forma, nós, para trabalharmos nesse processo de preparação, como nós vimos, a gente precisa cumprir com as nossas obrigações. Sansão vai trazer para nós um pouquinho dessas informações hoje nos seus esclarecimentos. Os espíritos que conseguem cumprir com as suas obrigações quando estão aqui durante a sua existência, eles retornam à pátria espiritual mais tranquilos. E vocês podem perceber, gente, nós temos este ensaio todos os dias. Quando você consegue, no final do dia ou no início da noite, quando você está se preparando para dormir, quando você olha para trás e vê assim, olha, o meu dia foi fantástico, eu consegui fazer e cumprir tudo aquilo que eu havia planejado. Você não deita e não dorme mais tranquilo? Pois é, do ponto de vista também da morte é a mesma coisa. Quando nós conseguimos cumprir toda a nossa obrigação, a gente retorna mais tranquilo. Então, passemos aí essa autoanálise sobre tudo aquilo que nós programamos para esta existência e nós estaremos nos preparando para o nosso retorno e será um retorno mais tranquilo. O terceiro ponto é, neste processo, inclusive de preparação e sobretudo de cumprir aquilo que você realmente veio para poder cumprir, mantenham em mente uma frase de Jesus: fazer aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Se a gente começar a agir assim em cada um dos nossos dias, nós vamos ter uma facilidade muito grande para cumprir com as nossas obrigações e para estarmos em paz com a nossa consciência. Sim, a Valdete colocou aqui, desprendimento é necessário. É necessário por quê? Porque o que vai ficar, que nós não temos condições de levar, não há como. Se você não desapegar e não se desprender, você vai ficar ligado a isso, você vai ficar ligado a este mundo da matéria e automaticamente você vai sofrer. O que nós queremos é eliminar sofrimento, e vocês vão ver uma frase interessante que Sansão vai dizer aqui neste capítulo que nós vamos iniciar e sobretudo nessas comunicações que ele trouxe. Por fim, gostaria de lembrá-los, nesse processo de preparação, nós falamos da oração. Mantenham sempre a oração em dia. Gente, oração no seu duplo aspecto, hora de ação. É hora ou é o momento, a gente quando fala em hora de ação, é hora de agir. É exatamente a hora ou o momento de nós começarmos a agir de forma diferente. Porque se nós fizermos a nossa oração apenas e tão somente contemplativa a Deus, falando e mostrando, nossa, eu te adoro, eu te amo, Deus e tal, e não mudarmos as nossas próprias ações, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Por quê? Porque Deus, Ele é infinita bondade, Ele é infinita misericórdia. Ele com certeza está fazendo a sua parte. Se nós estamos distanciados de Deus, não é porque Deus se distanciou de nós, é porque nós nos distanciamos dele. Se nós nos distanciamos dele, a oração, sobretudo a hora de ação, é que deve nos fazer essa reaproximação de Deus. Então a oração, nesse aspecto, e também daquela conversa que nós precisamos ter constantemente com o Criador, é de extrema importância e muito nos auxiliará nesse processo ou nessa preparação para o nosso retorno à pátria espiritual. E é claro,
a esse próprio desencarne, ao desenlace, a este desatar dos nós que ainda nos prendem. Então, a oração é fantástica e a gente não pode nos esquecermos dela jamais. Bom, agora nós vamos trabalhar um pouquinho estes exemplos que Kardec nos trouxe neste capítulo sobre os espíritos que desencarnam na condição de felizes. E não foram poucos não. Kardec trouxe para nós 17 exemplos de espíritos que desencarnam na condição de feliz, e é claro, cada um dentro da sua peculiaridade. A gente vai ver primeiro o espírito de Sanson, que era, inclusive, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele fazia parte daquele grupo e que, durante um ano, ele estava padecendo da sua saúde física. Ou seja, ele estava doente, ele estava em processo de desencarne durante um ano. Então, era um tempo, vamos assim dizer, mais do que suficiente para que o espírito faça as suas reflexões, para que o espírito entre para dentro de si nesses momentos, sobretudo de doença, para exatamente fazer esta autoanálise, sobretudo da sua própria existência, de tudo aquilo que ele fez, daquilo que ele não fez, para que ele não fique sofrendo, mas que ele sempre peça novas oportunidades. E aí a gente vai vendo, caso a caso, como cada um deles reagiu a estes momentos. Bom, o interessante desse espírito é que ele já havia manifestado esse desejo antes, e neste período em que ele esteve no leito de morte, ou próximo à morte, esteve doente, ele manifestou a sua última vontade. Gente, é interessante como que, principalmente naquela época, né, essa manifestação da última vontade, ela ainda exercia, e ainda para algumas pessoas e algumas culturas, ela exerce uma influência muito grande. Quando a pessoa que está morrendo manifesta lá o seu último desejo, as pessoas fazem de tudo para cumprir. E ele manifestou, ele já tinha manifestado antes e reafirmou. Qual que era o desejo dele? Ele queria ser evocado o mais rápido possível para que ele pudesse trazer para o grupo experiências de como era este processo de desencarne. Até então, eles estavam ouvindo os espíritos. Até então, eles estavam ouvindo seres que já haviam desencarnado, já havia desencarnado um certo tempo, mas não era ali muitos do círculo de amizade deles. Aí ele falou, opa, quando eu for, eu quero que vocês me deem essa oportunidade. Eu quero que vocês me evoquem para que eu possa vir e exatamente conversar com vocês e manifestar como é este processo. E é claro, né? É aquilo que a gente falou. Se você quer notícias de um país, de um lugar onde você nunca foi, você vai encontrar na internet, você vai encontrar outras pessoas falando, mas se for um amigo seu que foi lá e voltou e para te dar essas notícias, você vai recebê-las de uma forma muito mais tranquila. E principalmente porque seu amigo vai saber quais são os pontos que você mais aprecia e ele vai destacar justamente esses pontos. Então, é interessante isso. E uma coisa que me chamou a atenção é que Sanson, quando ele manifesta esse seu desejo, sobretudo exposto numa carta, ele expressa. E aí o próprio Kardec diz, né? A gente percebe a lucidez e a fé deste espírito. Por quê? Porque ele queria já se manifestar, ele sabia que ele tinha condições de se manifestar pelas suas qualidades, pelas suas características. Aqui eu vou abrir um parênteses para chamar a atenção de todos nós. Gente, nós vamos inclusive estudar, nós já começamos, né? No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E nós vamos ver nesse capítulo um dos temas mais polêmicos, se posso assim dizer, entre religiões, que é o da reencarnação. Mas a questão não é nem essa da polêmica, não. A questão é justamente dessa necessidade de desenvolvermos, como Sanson, a lucidez e a fé.
Gente, a fé, para mim, com certeza é uma das coisas mais importantes que nós precisamos desenvolver em qualquer tipo de crença religiosa. Só que nós não sabemos ainda o significado da própria fé. Nós ainda imaginamos que ter fé é acreditar. E eu já falei aqui para vocês em outras oportunidades, Emmanuel no livro O Consolador, na questão 354, ele afirma para nós que ter fé não é só acreditar, é ter certeza daquilo que você está dizendo. E vocês imaginem, um espírito dessa lucidez, ele fala, eu quero ser evocado, porque eu estarei em condições, virei aqui, dar o testemunho do que acontece no mundo espiritual. E nós balançamos demais, se eu posso assim dizer, na nossa fé. Ou nós podemos afirmar que a maioria de nós não temos fé. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, não precisa responder, pode dizer para vocês mesmo, que não tem medo da morte, ou que acreditam, que têm fé em Deus, que têm fé, por exemplo, na reencarnação, tá? Mas vejam que interessante, a gente tem tanta fé, ou nós falamos tanto em fé, que a gente fala, por exemplo, eu tenho fé em Deus. Mas aí não passa um segundo, a gente fala assim, poxa, mas esse Covid realmente, né, ele está estragando a humanidade. Aí eu já volto à pergunta, você tem realmente fé? Se você acredita que determinadas coisas estão fora do seu normal, você pode dizer que tem fé? A gente sabe que não cai uma única folha de uma árvore sem a permissão divina. E aí nós perguntaríamos, onde está a sua fé? Outra coisa, a gente fala em todo esse processo de transformação moral. A gente fala, nós que já somos um pouco mais acostumados com o tema reencarnação, a gente fala que acredita na reencarnação, mas aí vai uma pergunta, nós vivemos hoje preparando já a nossa próxima reencarnação? Você vive exatamente hoje ocupado e preocupado com a sua sorte futura? Ou nós ainda vivemos um dia de cada vez, mais preocupados com o que a sociedade pensa, com o que a sociedade valoriza, do que aquilo que nós, como espíritos, deveríamos valorizar? É só assim, vou fechar o parênteses, uma pequena reflexão sobre essa questão da fé. Porque este espírito, ele manifestou essa lucidez e a fé. Ele tinha certeza que desencarnaria, ele tinha certeza da continuidade da vida, ele tinha certeza que ele poderia voltar e trazer informações para os seus colegas. Sim. E ele disse, gente, a morte, eu sei, nada mais é do que uma simples transformação, onde eu vou deixar o meu corpo e assumir exclusivamente um corpo espiritual. Ele deixa expresso e escrito isso na carta. E ele diz mais, vou fazer as minhas orações para que eu possa e consiga ser atendido, e mais, vou pedir a São Luís, que é o nosso presidente espiritual aqui da sociedade, que me auxilie não somente neste momento de passagem, mas que ele já me auxilie a preparar a minha nova encarnação. Olha para vocês verem que coisa interessante desse espírito. Fé realmente é algo que ainda mexe muito com a gente. Então, ele escreveu a carta, já tinha manifestado e deixou-lhe claro, eu preciso cumprir. E aí o próprio Kardec também vai dizer, né? Duas coisas seriam cumpridas ali. Primeiro, essa última vontade dele, que era exatamente se manifestar. E segundo, era a oportunidade que toda a equipe tinha de entender este processo. Por isso, no dia e no momento do seu velório, que reuniram-se ali na câmara mortuária e o evocaram. O seu corpo físico ainda estava ali presente. E o evocaram
para que ele se manifestasse. Veja que coisa interessante e que lucidez espiritual desses espíritos. Mas não vamos esquecer que espíritos, o nome do capítulo, espíritos felizes, tá? Bom, vamos ver o que ele disse nessas suas comunicações. Ele vai explicar aquilo que a gente já viu também no início, né? No início, principalmente no estudo do primeiro capítulo, essa questão da perturbação. Ele vai dizer que sim, quando ele deixou o corpo, ele passou por um processo de perturbação. E ele diz o seguinte: ele somente recobrou a lucidez 8 horas depois deste processo de desligamento. Vocês lembram quando a gente viu ali alguns capítulos do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz? Que o cordão fluídico de um foi retirado, foi cortado só 24 horas depois. O de outros foi com menos tempo. Mas esse espírito que desencarnou na condição de espírito feliz, o dele, ou o período de perturbação dele, durou 8 horas. Ele só recobrou a lucidez 8 horas depois. E aí, como ele diz, quando ele recobra a lucidez, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Tá vendo como é que é diferente os espíritos que desencarnam na condição de felizes? É sim, é diferente. Por quê? Porque já existe... Vocês lembram quando nós estudamos aqui nas quintas-feiras, no Livro dos Espíritos, a segunda ordem da escala espírita, dos espíritos bons? O que a gente falou? Que os espíritos bons desenvolvem mais a consciência de Deus. E aí, Deus, gente, vai estar presente praticamente em tudo. Então, o que ele fez? Ele recobrou a lucidez, já agradeceu a Deus aquela oportunidade. E ele vai falar da satisfação que ele sentiu quando ele aportou, quando ele se viu no mundo espiritual. Às vezes as perguntas que Kardec e a equipe faz é até interessante, né? E ele simplesmente fala: eu sentir uma alegria e uma satisfação. Aí vocês dizem: poxa, mas satisfação por morrer? Não, não é por morrer. É uma satisfação por libertar. Liberdade. E sabe o que é interessante que ele falou? Que ele gostaria, e aqui nos faz lembrar daquela lição que está no Evangelho sobre o rico e o pobre Lázaro. E ele falou que ele gostaria de se manifestar para os seus filhos, que infelizmente não entendiam, aliás, até desdenhavam esses ensinamentos espíritas. Olha que coisa interessante. Às vezes nós temos essa oportunidade e a gente deixa passar de aprender com estes exemplos. Aliás, a gente recentemente falou, numa palestra sobre a humildade. Humildade ou uma das características da humildade é você aprender com a experiência dos outros. Você não precisa passar pela mesma coisa para você aprender. Então, ele falou que gostaria que os filhos pudessem acompanhar, sobretudo para que ele pudesse passar essa experiência para eles. Sobre o corpo, perguntaram para ele. E ele falou: não, o meu corpo foi excelente, apesar de ter ficado um tempo doente, mas era o que eu necessitava. E aí eu gosto de usar uma expressão de Emmanuel que se encaixa perfeitamente aqui. O nosso corpo físico, ele funciona como uma esponja. Por quê? Porque a principal finalidade dele é extrair do espírito todas as mazelas e deixá-las no corpo físico, para esse processo de transformação. Então, a doença que eu tenho, que ela é espiritual, ela vai ser passada e jogada para o corpo físico, e depois ela vai ser transformada. E com isso, você expurgando, você tirando do espírito, o espírito fica mais livre. Então, o nosso corpo, gente, serve para isso. Por isso que a gente deve aprender a bendizer a dor. Como nos diz Joana de Anjos no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É exatamente aquela oportunidade que nós temos exatamente de limpar a alma. Então, ele estava ali fazendo o quê? Agradecendo o seu corpo. E é claro, qual que foi o último pensamento dele?
exatamente esse, de agradecimento. A gente conhece a história também de Francisco de Assis, que agradeceu aquilo que ele chamava de seu jumentinho, que teria transportado durante toda a existência e suportado todas as dificuldades. Nós temos que ter essa gratidão pelo nosso próprio corpo e não querer ficar preso e apegado a ele, mas gratos a ele. Isso é uma das formas de nós assimilarmos o desprendimento. E aí, nessa primeira comunicação, porque Sanson deu duas comunicações para a equipe, para Kardec e a equipe. A primeira foi no dia do seu desencarne, no dia 23 de abril de 62. E a segunda foram 2 dias depois, no dia 25 de abril. Aí ele traz uma outra comunicação. Mas nessa primeira comunicação, o que eu achei assim bem interessante foi numa das perguntas que fizeram para ele sobre a questão da dor, do próprio sofrimento, e ele disse o seguinte, falou, gente, a vida, ela é um sofrimento. A morte ainda continua o sofrimento, mas a morte ela vai representar a libertação. Então, não tem como eu falar assim, na hora da morte eu não senti, eu não sofri. Lógico que vai ter, por quê? Porque a morte é simplesmente este marco, este ponto final da vida. E a nossa vida, a vida corporal, é uma vida de sofrimento. Então, a gente precisa aprender isso. E ele também disse, reforçando aquilo que a gente falou. A morte sendo apenas um estágio da vida, se nós soubermos viver bem, nós vamos também morrer bem. Se eu não tenho nenhum problema com o outro, nenhuma dificuldade com o outro, eu vou morrer bem. O que disse Jesus? Antes de irdes apresentar a Deus a tua oferenda, se tiveres algum problema com o teu irmão, deixa a tua oferenda ao altar, volte, reconcilie-te com o teu irmão, e aí depois ofereça a sua oferenda a Deus, porque aí sim ela será uma oferenda agradável. Então, a vida é de dor. Por quê? Porque nós estamos encarnados, nós estamos numa prisão, o espírito está preso. É isso mesmo, Valdete, tal vida, tal morte. O espírito está preso, nós vamos nos libertar. Então, até este momento é sim doloroso. Mas essa dor está relacionada sobretudo com aquela preparação que nós falamos. E com a morte, este sofrimento, disse Sanson, ele cai no esquecimento. Por quê? Porque se você não está ligado ao corpo, como a gente já falou, o corpo é que sente a dor e o sofrimento, o espírito não. Se você não está ligado ao corpo, o seu corpo, ele pode até sofrer que não vai influenciar em nada no espírito. É aquilo que a gente falou da doação de órgãos. Se eu estiver preso ao corpo, eu vou ainda sentir tudo que o corpo está sentindo. Mas se eu estiver desprendido, desligado, eu não vou sentir o que o corpo está sentindo. Então, a morte vai ser menos dolorosa. Também, na sequência, Sanson vai relatar um pouquinho sobre essa questão da dúvida. Porque ele não tinha dúvida, nós falamos no início, da certeza da continuidade da vida. Mas, gente, aquelas pessoas materialistas, os incrédulos, eles, infelizmente, não têm essa certeza da vida. Então, eles vão sofrer com a morte. E, sobretudo, Sanson vai dizer que essas consequências que eles sofrem são consequências dos seus próprios pensamentos. Imagine uma pessoa que pensa que depois da morte vem o nada. O que elas vão enxergar? Elas vão enxergar o nada. E ele diz que há pessoas que se veem como se estivesse diante de um abismo e elas ali prontas para cair nesse abismo, em um abismo que não tem fim. Mas por quê? Porque elas viveram dessa forma. Isso está no seu próprio pensamento. Então, na sequência da sua vida, ela vai, como diz aqui a Valdete, tal vida, tal morte. Se você acha que a morte é o fim,
Ela vai chegar ali, se você não vislumbra nada depois, é como se realmente você estivesse num abismo. E esse abismo está prontinho para te tragar. É assim que funciona. Ou se você pensa que depois da morte é só escuridão, você pode ter certeza que dificilmente você vai conseguir enxergar a luz. Porque para você a morte é a escuridão. Então, bendita doutrina que vai aos poucos levando à humanidade essa certeza da continuidade da vida. E bendita as religiões que possuem também este papel. Lógico, cada uma dentro das suas peculiaridades, dentro dos seus dogmas. Mas praticamente todas as religiões insistem que existe vida após a morte. Não importa como e não importa onde, mas todos nós vamos pintá-las de acordo com o que nós temos de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, vamos começar a pensar. Por isso que esses exemplos que Kardec traz são interessantes para a gente já ir formulando esses nossos pensamentos e, sobretudo, esta sequência. A gente já falou, durante o sono e os sonhos, a gente traz essa certeza do mundo espiritual. Mas a gente não consegue, muitos não lembram, não conseguem viver. Então, essa questão que a gente vem falando da fé, ela é importante para nós buscarmos, com os exemplos dos outros, aprender. Aí está, inclusive, um exercício de humildade. Um outro ponto que Sansão vai relatar é exatamente a beleza e a clareza que o mundo espiritual se descortinou para ele. Por quê? Porque ele era um espírito feliz, então ele via beleza e clareza, como a gente fez na nossa prece inicial. Quando a gente começa a enxergar beleza e clareza na nossa vida, depois da nossa morte, nós vamos continuar enxergando beleza e clareza. E foi a forma como ele viu. Agora, aqueles que só enxergam e só veem coisas ruins, negativas, vícios, eles vão se deparar exatamente com isso no mundo espiritual. Ele, por exemplo, chegou lá, ele teve a oportunidade, quando ele abriu os olhos e conseguiu, ele reconheceu vários amigos que foram recebê-los. Até Kardec ainda faz uma comparação que eu achei bem interessante. Ele fala assim, espíritos que desencarnam na condição de feliz, você pega como se ele dormisse numa choupana, numa barraca, e de repente acordasse num palacete. Essa é a visão do espírito feliz. Você deixa um mundo transitório e passa para um mundo definitivo e você enxerga toda a beleza. Claro, desencarnando na condição de um espírito feliz. Perguntaram para ele sobre os corpos dos espíritos. E aí, os corpos dos espíritos, como é que é? Será que é uma luz, é uma chama, é um claro? Ele falou, não. Assim como os espíritos nos ensinam, os corpos das pessoas aqui são os mesmos, são idênticos. Por quê? Porque eles mantêm consigo justamente essa característica que eles tinham. E ele coloca um detalhe interessante quando ele diz que, principalmente naquela vestimenta que o espírito conseguiu evoluir mais, ele procura manter as suas características. Isso, gente, me fez lembrar do livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, que é um livro fantástico, e ele relata, nas escolas lá do hospital, tinha um professor que ele se apresentava como uma criança de 15 anos de idade, assim fala. Você imagina, você chegar lá para assistir uma aula, você com o seu corpo de 40, 50, 60 anos, e tem lá um moleque de 15 anos dando aula. A gente tem essa visão materialista, então você não consegue enxergar de outra forma. Só que é um espírito extremamente sábio, tanto é que ele estava dando aula no plano espiritual. E aí indagaram e descobriram o porquê que ele mantinha aquela forma. Aí falaram, por quê? Porque essa forma que ele tem de 15 anos era justamente a forma que ele tinha quando, encarnado na Terra, Jesus colocou a mão na cabeça dele, naquele episódio onde Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. Jesus colocou a mão na cabeça, inclusive na cabeça dele. Então aquilo foi tão marcante para ele que chegou no plano espiritual, ele quis se manter com aquele corpo. Falou, para que eu vou mudar? Vou mudar para quê? Aquilo foi uma das experiências mais interessantes para ele. Então, que ele manteve. Assim foi para os espíritos. E Sansão vai dizer, os espíritos lá são dessa forma. Perguntaram para ele a questão do sexo.
tá? Os espíritos têm sexo? E aí é até interessante, né, que Kardec queria saber, olha, você se sente como homem ou você se sente como mulher? Só que assim, ele como espírito feliz, ele não respondeu a pergunta de Kardec, pelo menos diretamente. A gente vai entender depois nos comentários que Kardec faz. Mas ele quis dizer o seguinte, olha, não tem necessidade do espírito ter sexo, por quê? Porque não existe reprodução no mundo espiritual. Essa foi a resposta dele. E aí Kardec vai explicar depois, sim, por quê? Gente, espíritos materializados ou mais ligados à matéria, eles ainda sentem essa necessidade. Agora, os outros, não. Os espíritos que desencarnam na condição de feliz, para eles não existe diferença entre masculino e feminino. Somos espíritos. Por quê? Porque o espírito não tem essa necessidade de reprodução. Essa questão da reprodução é para nós que estamos encarnados. Então, Kardec vai explicar. Ele não respondeu diretamente a pergunta, mas Kardec explicou. Não, isso é porque, ele como espírito feliz, ele não vai enxergar e não vai perceber isso. Mas os espíritos materializados, com certeza, eles vão ainda sentir e perceber. Gente, tem mais umas questões que ele... Não, basicamente são mais duas questões. Vocês esperam só um segundinho para a gente já fechar. Uma delas é a questão de ler os pensamentos. Aí perguntaram para ele, mas peraí, você consegue, como é que você consegue ver e enxergar, por exemplo, a nossa sessão? Ele fala, eu enxergo a sessão de uma forma muito clara. Inclusive, por quê? Porque eu consigo até ler o pensamento de vocês. E aí eles perguntaram, mas como é que é esse negócio de ler pensamento? Aí ele foi explicar, olha... Eu não vou conseguir explicar para vocês, até mesmo porque, se eu conseguir explicar e vocês conseguirem entender, seria como se vocês estivessem aqui desencarnados e sábios. Então, não tem como explicar. Mas a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Como que funciona? Nós temos o fluido cósmico universal que nos envolve. Nós somos também de matéria tirada do próprio fluido cósmico universal. Tudo o que nós pensamos, nós projetamos. Ou seja, é como se fosse pintada uma tela onde o que nós pensamos a gente vai projetando como um filme. E os espíritos conseguem enxergar. Talvez não conseguem explicar isso. E a gente vai entender melhor isso quando nós estivermos estudando no livro dos médiuns a fotografia do pensamento. E aí sim a gente vai ver e entender melhor essa questão. E, enfim, gente, finalizando... eu acho que eu não esqueci nada. Se eu esqueci alguma coisa, no próximo encontro eu já retomo lembrando. Mas nós vamos ter no finalzinho dessas comunicações de Sanson uma comunicação de um outro espírito falando da morte do justo, né? Simplesmente elogiando esses espíritos que desencarnam nessa situação e nessa condição. Eles vislumbram realmente um mundo diferente. E aí ele vai retratar, ou ele vai citar uma comunicação que foi dada por um espírito que desencarnou, ou melhor, que deu uma comunicação no dia do funeral de Sanson. E aí ele vai, traz, informa, está lá na Revista Espírita, se não me engano, de maio de 1862, tem todo lá o relato, tá? Então, isso é mais ou menos aquilo que nós traçamos, que nós pintamos da morte do justo, ou dos espíritos felizes. Mas tem mais 16 exemplos para nós identificarmos nos nossos próximos encontros que Kardec vai nos apresentando. E espero que isso consiga nos auxiliar e, sobretudo, nos convencer de que nós precisamos nos preparar para o nosso retorno à pátria espiritual, principalmente cumprindo tudo aquilo que nós precisamos cumprir aqui. Muito obrigado a todos vocês, desculpa por ter passado um pouquinho do nosso horário, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.